Vamos juntos? Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu quero conversar com os irmãos hoje sobre oração. Oração. Não há cristianismo sem oração. Não há vida cristã sem oração. Não há famílias fortes sem oração. Não há igrejas vivas sem oração. Não há avanço missionário sem oração. Não há poder espiritual sem oração. A oração é o oxigênio da igreja. É uma evidência de que você nasceu de novo, é quando você ora. A evidência de que você vai ser um crente maduro na fé, experiente com Deus e revestido de poder, é quando você ora. Hoje então eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse assunto. Porque quando eu olho para a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eu vejo o povo de Deus orando. Eu vejo, por exemplo, Abraão intercedendo por Ló, que estava em Sodoma, uma cidade condenada. E Gênesis relata que Deus destrói Sodoma e Gomorra e salva Ló por causa da intercessão de Abraão, seu tio. Por meio da oração, Deus promove livramento e salvação. Eu encontro Jacó no Val de Jaboque, aos 91 anos de idade, tendo uma experiência profunda com Deus, porque Deus luta com ele para salvá-lo. E diz a Bíblia que Jacó se agarra ao Senhor e diz: eu não te deixarei ir, se tu não me abençoares. E Deus o salva ali, e ele vê a Deus face a face ali, e a vida dele passa por uma mudança radical, a partir do Val de Jaboque, fruto da oração. Eu vejo Moisés em Cades Barneia, no momento decisivo da história do povo de Israel, quando a ira de Deus se acendeu contra aquele povo rebelde no deserto, e diz a Bíblia que Deus se propõe a criar uma nova nação por meio de Moisés, e Moisés se coloca na brecha em favor do povo e diz: Senhor, perdoa o pecado desse povo, ou risca o meu nome do livro que escreveste. E Deus ouve a oração de Moisés e poupa aquela nação. Eu vejo Ana, estéril, desprezada pela sua rival, mal compreendida pelo sacerdote Eli, não compreendida pelo seu marido Eucana, clamando a Deus por um milagre para ser mãe. E diz a Escritura que Deus abriu a sua madre, que ela concebeu, que ela deu à luz a Samuel, o maior profeta, o maior sacerdote, o maior juiz daquela geração, fruto da sua oração. Eu vejo o seu filho Samuel se apresentando diante da nação de Israel, dizendo o seguinte: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Eu vejo o rei Ezequias enfrentando dois problemas gravíssimos no seu reinado, aos 39 anos de idade, no apogeu do seu ministério, do seu reinado. Diz a Bíblia que ele estava com a doença mortal, e diz a Bíblia que a cidade dele, Jerusalém, estava cercada, entrincheirada por um poderosíssimo exército do maior império da época, o Império Assírio. E diz a Escritura que ele ora e ele chora diante de Deus, e Deus então ouve a sua oração, e Deus então responde rapidamente. Deus o cura de uma doença mortal, Deus liberta Jerusalém de um ataque terrível de um exército expansionista e guerreiro, através da oração. Eu vejo Daniel orando a Deus, e Deus fechando a boca dos leões naquela cova. Eu vejo Daniel orando a Deus, e Deus enviando o arcanjo Miguel para lutar nas regiões celestes em favor de Israel. Eu vejo o grande estadista, o grande administrador, o grande reformador Neemias orando por Jerusalém, chorando diante de Deus, jejuando diante de Deus, e uma cidade que estava há 142 anos debaixo de escombros, se levantando das cinzas, fruto da oração. Eu vejo o próprio Jesus, Filho de Deus, lá no Jordão, no momento do seu batismo, orando ao Pai,
o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo sobre ele, e eu vendo ali Jesus sendo capacitado com o poder do Espírito Santo para dar início ao seu ministério, e ele vai ser um homem de oração. Ele ora no deserto, ele ora nas noites, nos ermos daqueles desertos da Judéia, ele ora no Getsemane, ele ora na cruz, e hoje ele está no trono orando e intercedendo por você e por mim. Eu encontro na Escritura o apóstolo Paulo orando logo depois da sua conversão. Eu encontro este homem orando em noites de vigília, eu encontro este homem orando na praia, eu encontro este homem orando nos desertos, eu encontro este homem orando nas sinagogas, eu encontro este homem de joelhos, dizendo: por esta causa eu me ponho de joelhos. O maior teólogo da história da igreja cristã, um homem de oração, comprometido com oração. Eu vejo Cornélio, um soldado gentio, orando a Deus, sem uma compreensão clara ainda do que é a fé cristã, não salvo ainda, mas orando. E a Bíblia diz que as suas orações subiu até Deus, as suas esmolas subiram até Deus, e ele então é orientado a buscar Pedro, que estava em Jope, para vir à sua casa, vir à sua família, para pregar para ele e a sua família o Evangelho, e toda a sua casa é convertida, e toda a sua casa é batizada, e uma obra nova se inicia entre os gentios, a partir da família de Cornélio, fruto da oração. Eu vejo Lídia, uma empresária da cidade de Tiatira, morando na cidade de Filipos, tendo na sua casa uma reunião de oração, e a partir da sua casa e a partir daquela reunião de oração, uma igreja é estabelecida na Europa pela primeira vez, por causa de uma reunião de oração. Eu vejo a mulher Cirofenícia, com a filha endemoniada, rogando a Jesus: Senhor, socorre-me, tem compaixão de mim, porque o sofrimento da sua filha era o sofrimento da própria mãe, e então, resultado da oração daquela mulher, sua filha é liberta, a sua filha é curada. Eu vejo os discípulos de Jesus no cenáculo, orando todos, unânimes, aguardando a promessa do Pai, o derramamento do Espírito. Eu encontro, irmãos, os crentes ao longo dos séculos orando, os pais da igreja orando, os pré-reformadores orando, os reformadores orando, os puritanos orando, os missionários orando, os avivalistas orando, esta igreja orando, você e eu orando, porque se você é de Deus, você é alguém comprometido com oração.